de manhã saiu uma notícia de que o Vasco tinha vendido o mando de campo da partida contra o Palmeiras para o Mané Garrincha, pelo grupo Metrópole, que compra muitos jogos, é um grupo que consegue lá no Mané Garrincha mandar jogos, comprar jogos importantes e tudo mais. Inicialmente tinham dito que o Vasco da Gama estava cumprindo uma venda de mando de campo feito pela gestão anterior da 777, mas na verdade não, até porque eu fui procurar ouvir as pessoas, eu já sabia que o jogo contra o Fluminense tinha sido esse jogo pago, em teoria pela gestão da 777, que tinha vendido essa partida. O Vasco Fluminense foi no Mané Garrincha, que o Vasco perdeu por 2-1 para o Tricolor, e eu fui entender com a gestão o motivo. Quais são os motivos do Vasco vender o jogo de São Januário contra o Palmeiras e vender também o jogo contra o Botafogo. O Botafogo é o único rival do Rio de Janeiro que o Vasco tem aval para jogar em São Januário com o aval do BEP. Porque a gente sabe, Botafogo e Vasco são torcidas amigas. E o Vasco da Gama vendeu esses dois jogos pelo valor de 2 milhões cada jogo, ou seja, 4 milhões no total, e podendo chegar ainda nesse jogo contra o Palmeiras a ganhar mais 500 mil caso tenha 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, o que é muito provável porque as torcidas de Vasco e Palmeiras são grandes, são enormes no Brasil inteiro. Dito tudo isso, Lan, me chama muita atenção essa perda esportiva que o Vasco está tendo. Principalmente porque São Januário é a fortaleza do Vasco. Em São Januário, o Vasco é muito forte. Tanto nos anos de 2024 quanto de 2023, o Vasco fez de São Januário a sua fortaleza, como é na sua história. E dentro de campo, futebolisticamente falando, o Vasco é uma equipe inferior a Palmeiras e a Botafogo também, dando certo tudo que a gente espera que dê lá no Botafogo em relação aos reforços. Então, o Vasco está perdendo esportivamente. O Vasco está tomando uma decisão, para mim, que não faz sentido nenhum. Está abrindo mão da possibilidade de ganhar 6 pontos. Ah, Pedrosa, mas no Mané Garrincha também tem torcida do Vasco. O Vasco também pode ganhar no Mané Garrincha. É claro que pode. Mas o Vasco é mais forte aonde? No Mané Garrincha ou em São Januário? Então, assim, eu não consigo entender de forma alguma o porquê de vender esse jogo. Ah, porque esportivamente pode ser ruim, mas empresarialmente, falando pela parte comercial, o Vasco ganha muito mais dinheiro. É verdade. 4 milhões e meio de renda, São Januário hoje não consegue chegar nem a 1 milhão de renda para o Vasco da Gama. É um estádio que, infelizmente, com toda a sua história, é um estádio defasado nesse sentido e o Vasco precisa de dinheiro. Mas então, isso é um recado para a diretoria, se comunica com o torcedor. Explica para o torcedor por que vocês estão vendendo o jogo. Explica direitinho o porquê que vocês estão, quanto vocês estão ganhando, o porquê de vocês estarem fazendo isso, porque vocês querem também explorar mais um pouco o torcedor off-Rio, que eu acho legal pra caramba, porque em Vasco tem torcedor em Brasília tem muito torcedor do Vasco, mas cadê a comunicação do clube? Aí sabe o que acontece? Sem um monte de ruído de informação, um monte de informação totalmente jogada, porque o Metrópole é um grande veículo também, e obviamente essa informação ia vazar, em vez do Vasco se proteger com uma comunicação decente e clara com o seu torcedor, toma pancada e continua tomando pancada e continua tomando pancada. Então assim, Lan, até atrelando a análise do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Vasco para o Campeonato Brasileiro, o Vasco, na minha visão, ele não está entre os 4 melhores, ele não está entre os 6, ele não está entre os 8, mas ele está entre os 12. Se você for olhar o elenco do Vasco da Gama, eu não consigo encarar o elenco do Vasco como uma equipe que vai brigar para não cair. Muito pelo contrário, eu vejo como uma equipe que pode brigar por uma pré-Libertadores. Sabe qual é o problema? Desses 12 que eu citei aqui, concordando ou discordando, o Vasco é o que mais tem potencial inflamável para a crise. E a cada vez que essa diretoria toma decisões erradas, ela acaba novamente trazendo esse produto inflamável para dentro da torcida, que já vai para o jogo contra o Santos com uma certa insatisfação com o Carille, com a certa insatisfação com a diretoria, que tem 2 missões grandes, a diretoria e a gestão do Pedrinho, que é a primeira, vender o Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama não tem que ser revenda já, na minha visão, como parte da torcida tem se mobilizado, e que isso é completamente normal. Revenda já, a torcida pode fazer o que ela quiser, mas você está dando carta branca para vender para qualquer um. E eu acho que isso não pode acontecer. Já tivemos um exemplo muito grande de que o Vasco foi vendido para uma empresa picareta e que o Vasco perdeu novamente a sua expressão no cenário nacional por conta de uma empresa picareta. Então, vender um clube por um valor bilionário não pode ser algo feito da noite para o dia, mas tem que ser feito com velocidade. Porque a resposta para o sócio que votou lá pela SAF, o sócio quer ver o Vasco vendido. O sócio não quer ver o Vasco associativo. O sócio não quer ver o Vasco sendo comandado pelas mesmas pessoas e pela mesma política. E eu falo isso do Pedrinho porque é um cara que eu tenho certeza que ele não vai fazer sacanagem com o Vasco, que ele não vai ser escroto, que ele vai roubar, nada disso. Eu tenho certeza que não. Mas ele tem uma missão. E se ele não conseguir cumprir essa missão até o final da temporada, em 2026 tem política. E a política já está se movimentando. Então, a cada detalhe que essa diretoria acaba deixando passar para que esse lado político inflame cada vez mais, isso obviamente prejudica
dentro de campo. O Vasco, repito, talvez tenha o seu melhor elenco nos últimos 10 anos, mas é uma equipe que tem um potencial inflamável de crise muito por conta não só dos problemas que são dos últimos 20 anos, mas também por falta de comunicação. A diretoria do Vasco tem que se comunicar, seja para venda, quanto à segunda missão, que é a reforma de São Januário. Há vídeo na Vasco TV, acho importante, mas é uma comunicação indireta. O Pedrinho não dá coletiva desde dezembro. Eu acho que ele tem que se comunicar com o torcedor, seja ele, seja o Amodeu, o Marcelo Santana, todo mundo que está envolvido nessa questão. Então, se o Vasco não começar a se comunicar melhor com o seu torcedor, cada vez mais esse produto inflamável vão estar atacando gasolina. Ainda mais no Vasco, que uma crítica ponderada é interessante, mas a crítica não é ponderada. A maioria das críticas que são mais exacerbadas são críticas políticas. Só que essa diretoria tem que acordar. Essa diretoria tem que entender que, enquanto não se comunicar com o torcedor, o vascaíno vai cada vez mais para cada jogo, para cada Campeonato Brasileiro, para cada Copa do Brasil, para cada Copa Sul-Americana, cansado. Cada vez mais cansado, cada vez mais desanimado. Então, fica o recado. Primeiro, discordo completamente da venda de mando de campo, por mais que seja questão financeira, não consigo entender o Vasco vencendo o Palmeiras e o Botafogo fora de casa, a chance é mínima, podendo jogar em São Januário essa chance aumenta muito. E outra, tem que se comunicar. Enquanto não se comunicar decentemente, vai ficar tomando porrada e isso vai prejudicar o Vasco dentro de campo. Um time que poderia estar ali brigando por uma pré-Libertadores, facilmente vira uma crise. E isso, obviamente, é problema da comunicação.